Olá, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Obrigada por permitir que eu entre no seu lar. Que Deus honre você e possa realizar o desejo do seu coração. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Reunião das primícias. Nós temos que dar as primícias a Deus. E todo cristão comprometido com Deus é abençoado. Pode ter certeza disso. Bom, olha o que diz aqui em 2 Reis 7, do 1 e o 2. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E sabe o que aconteceu? Ele viu toda a mudança que Deus operou na vida de Israel, mas ele morreu. Ele viu, mas não viveu para desfrutar, porque ele foi incrédulo. O rei da Síria cercou Samaria, e aquele cerco durou tanto tempo que o povo começou a sofrer com escassez, com fome. E assim, coisas absurdas e bizarras aconteceram ali. Até que o homem de Deus liberou essa palavra. Eles estavam numa situação tão dramática que eles estavam pagando pelo desespero. O desespero fazia com que eles pagassem 80 peças de prata por uma cabeça de jumento e 5 peças de prata por uma caneca de esterco de pomba. Até o caso, está registrado um, mas talvez possa ter acontecido, tenha acontecido outros, de uma mãe que tinha matado o filho para comer, para matar a fome. Então, eles tinham descido assim num ponto de indignidade. E tudo isso fruto de plantios errados. Porque, infelizmente, é isso. A pessoa vai... Uma sucessão de escolhas erradas leva a uma vida bagunçada. A uma vida toda bagunçada. Por que o mundo está tão bagunçado? Porque não andam à luz da palavra de Deus. Por que tem a vida de tantas pessoas está em desordem, desequilibrada, bagunçada? Porque não ouve a Deus. Aí vai fazendo uma escolha errada atrás da outra, aquilo vai acumulando. E vai trazendo só sofrimento, perdas, sofrimento, perdas. Bom, mas Deus é muito amoroso e misericordioso. E Ele liberou, olha isso aqui, ó. Presta bem atenção. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. E foi isso que aconteceu. O caos havia se instalado lá. Mas o homem de Deus veio e liberou uma palavra de vitória. E disse: ó, vocês estão pagando 80 peças de prata por uma cabeça de jumento e 5 por uma canequinha de esterco de pomba, e estão até comendo os filhos, amanhã vocês vão comprar comida de verdade por uma peça de prata. E o homem de Deus liberou a palavra de que em 24 horas aquele caos ia desaparecer. Uma mudança radical eles iam viver. Aquele caos ia cessar. Sabe aquela destruição ia cessar? E Eliseu era um homem de Deus. Era a palavra de Deus ali para eles.
Mas o oficial do rei fez uma besteira. E essa é a grande besteira de um monte de gente. Que um monte de gente tem feito. Duvidar, ser incrédulo, zombar, questionar. Ele disse, nem que as comportas dos céus fossem abertas. Isso poderia acontecer. Mas nem. O Eliseu liberou a palavra, ele já questionou de cara, mas nem. Isso é impossível. A situação é que está aqui todo mundo, em que nós estamos, isso vai mudar em 24 horas e vamos ter comida de verdade aqui. Isso não vai acontecer. O homem de Deus falou assim, pois vai. E você vai ver tudo, mas você não vai desfrutar de nada. A incredulidade matou esse homem. Porque quando Deus deu a vitória, o povo no desespero para pegar e para desfrutar daquela vitória, passou e aquela multidão atropelou e ele morreu. Mas antes de morrer, ele viu toda a bênção. Por que tem gente morrendo aos poucos? Porque agem igual, mas igualzinho o oficial do rei. São incrédulas. Incrédulas, questionadoras. Zombam até. São capazes de zombar igualzinho esse aqui zombou do Eliseu. O Eliseu liberou uma palavra de vitória que se cumpriu em 24 horas. Aquela situação caótica foi mudada. Porque Deus é Deus. Ele sustenta a terra sobre o nada. Se ele quiser mudar uma situação, Deus muda e ponto. E ninguém tem nada a ver com isso. Quando Deus dá uma ordem, ninguém pode impedir. É isso que você tem que entender. Ele é o Deus do impossível. Você pode ser limitado, mas Deus não é limitado. Ele é o Senhor. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Onisciente. Ele conhece todos os pensamentos, todos os sentimentos. Ele conhece o futuro de cada ser humano da face da terra. Eu sei que a nossa mentalidade limitada não é capaz de atingir tanta grandeza. Mas Ele é Deus. E não há nada que Ele não possa fazer. Quando uma pessoa crê na sua palavra, quando uma pessoa se submete a Ele, e não dá lugar à dúvida, à incredulidade. Quando uma pessoa não é incrédula, Deus pode fazer por ela. Mas por que Deus não tem podido fazer pelo monte de pessoas? Porque elas são incrédulas igual o oficial do rei. Elas são incrédulas. Duvidam, questionam. São zombadoras. Elas estão ouvindo uma palavra, elas estão... não sei. Elas estão ouvindo Deus falar, Deus está falando cara a cara com elas. Elas estão... isso é impossível. Isso é impossível. Elas estão ouvindo um testemunho de mudança. Elas estão dizendo, isso é comprado, não pode ser. Não pode ser. Ei! Algumas pessoas estão como Naamã, leproso, mas ainda orgulhosas, questionadoras. Algumas pessoas estão como o ladrão da cruz, o malfeitor da cruz, já está crucificado e ainda está zombando de Jesus, quando deveria estar se humilhando. Talvez esse é o seu caso. Talvez você adora fazer piadinha. Piadinha de igreja, piadinha de crente, piadinha de dízimo. Se adora. Mais um que adora para tirar o dinheiro do povo. Ei, talvez o dinheiro do povo, talvez nem dinheiro você tem para ser tirado. Ei, acorda, vai. Ei, a maioria dos que fazem essas piadinhas todas, nem dinheiro tem. A maioria.
Você sabia que a maioria das pessoas que chegam na igreja, muitas vezes, tem centavos no bolso? Você sabia que um grande número que chega na igreja depende um tempão, às vezes até da comida, a cesta básica que a igreja dá? Então não fale do que você não sabe. Porque talvez você está aí e é um zombador e fala de coisas que você não sabe, que você não entende. E se você já continuar com o seu peitinho estufado, com mais um argumento, tem um monte de coisa aí errada, não sei o que, em todo lugar tem coisa errada. No governo tem coisa errada, tem médico bom e médico ruim. E não é porque tem médico ruim que você deixa de procurar um. Tem médico ruim, mas tem médico bom. Eu posso procurar um bom? Tem advogado ruim, mas tem advogado bom. E nem por isso você deixa de procurar um. Então para de generalizar e dá uma olhada para a sua vida. Porque os que mais zombam, criticam, são aqueles que estão numa situação lamentável que deveriam estar colocando a boca no pó e pedindo misericórdia para Deus. Essa é a realidade. O homem de Deus liberou uma palavra de vitória. O questionador lá, mas nem que as comportas do céu fossem abertas. Isso aí poderia acontecer. Ok. Você questionou? Você foi incrédulo? Você vai ver tudo, mas não vai desfrutar. É o que tem acontecido. Você está aí, você vê gente tendo a vida mudada. A vida de tantas pessoas tem sido mudadas. Mas você está aí, talvez, no seu mundinho. Derrotado, de questionamentos, e críticas, e zombarias. A palavra vem, e você só... não tem jeito, não. A palavra vem... A palavra vem... não acredito nisso aí, não. No que você acredita, então? De verdade, no que você acredita? Porque talvez, não sei, você trabalha? Eu trabalho, não sei o quê. Por que você não tem mais resultados? Talvez, não sei. Porque às vezes não é falta de trabalho. É falta da bênção de Deus na sua vida. Você tem o seu lar, tem uma família, mas talvez não tem paz. Muitas pessoas têm uma família, mas não tem. A família não tem união. Tem um casamento, mas o casamento é um fracasso. Trabalha para morrer, não tem resultado. Tem um diploma na parede, mas não consegue sequer. Você se surpreenderia com a quantidade de pessoas com formação acadêmica que não estão exercendo. Estão trabalhando em outra área, porque cansaram de procurar emprego na área delas. E por precisar trabalhar, aceitaram um emprego numa área completamente diferente, estão frustradas, estão infelizes, mas para ter um ganho, um salário, para botar comida na mesa, aceitaram trabalhar em qualquer coisa. Outro dia, alguém me falou que havia contratado uma faxineira e a faxineira que ela contratou é uma psicóloga. Mas ela veio do Rio e não encontrando emprego, no desespero, ela aceitou, porque ela tem um filho para levar comida para casa, ela foi numa agência de empregos e se colocou lá para faxina, porque ela disse, eu preciso trabalhar. Ela é psicóloga. A menina fez faculdade de psicologia, estava fazendo faxina. A mulher chegou para mim e disse, a senhora acredita que a moça que está fazendo faxina para mim, ela é psicóloga? Ela me mostrou os documentos dela. Ela fez faculdade de psicologia e ela está fazendo faxina. Não faz, logo que eu cheguei em São Paulo, eu atendi uma moça que tinha feito administração de empresa e estava trabalhando de recepcionista.
moça que fez educação física e estava trabalhando de copeira. Eu não estou dizendo que o trabalho seja indigno, não é nada disso que eu estou dizendo. Não, por favor, todo trabalho é digno, mas espera aí, a moça faz psicologia, não é para fazer faxina. Ela faz administração de empresa, não é para virar recepcionista. É isso que eu estou mostrando. Pessoas deprimidas, frustradas, que iam arrastadas para trabalhar. Mas por quê? Porque não importa, eu preciso comer. Eu preciso comer. Então, quantas pessoas que o problema delas não é ter uma formação e trabalho. Está faltando a bênção de Deus. É isso que eu gosto de mostrar para as pessoas. Talvez o que falta na sua vida é a bênção de Deus. Mas por quê? Porque, eu sou uma pessoa boa. Escuta, não significa ser uma pessoa boa. Desfrutar das promessas de Deus. Você não vai desfrutar das promessas de Deus apenas sendo uma pessoa boa. Você precisa crer nesse Deus. Você precisa buscar esse Deus. Você precisa crer no que Ele falou. Mas talvez você duvida que Ele possa mudar a sua vida, que Ele faz, que Ele muda, que a sua palavra é a verdade. Talvez você questione até a existência de Deus. Quantas pessoas que questionam a existência de Deus? Quantas pessoas que são tão incrédulas? Deus está falando com elas e elas estão sendo incrédulas e duvidam, e zombam, e criticam. Vamos! Ei, você sabe que Deus está falando com você. E se Ele está falando com você porque Ele te ama, e Ele se importa, e Ele não quer que você continue levando a vida que está levando. Eu creio que está na hora de você se levantar daí e tomar uma decisão na sua vida. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa parar e buscar a Deus. Vamos, você precisa se levantar e buscar a Deus. Você precisa parar de viver de forma incrédula e duvidando e criticando e sempre, será? Será mesmo? Será que isso tudo? Será? Será? Para com isso! O homem de Deus liberou uma palavra poderosa. O rapaz logo virou... Nem se as comportas dos céus fossem abertas, isso poderia acontecer. Ele diz, pois você vai ver, mas não vai desfrutar. E ele viu mesmo e não desfrutou. E talvez você tenha visto muita coisa. Deus tem lutado para se mostrar na sua vida, para provar que Ele é Deus, para chamar a sua atenção. Mas você não dá atenção, é por isso que você não desfruta do poder de Deus. Deus quer abençoar a sua vida. É 2016, ano do Salmo 126. Abra sua Bíblia e leia o Salmo 126. Deus tem tudo isso para você. Mas você vai ter que tomar uma decisão. Você não pode mais viver criticando, zombando, questionando, cedendo a essa incredulidade. Para mim não tem jeito. Tem sim. Nunca diga não tem jeito, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Para mim não tem saída. Tem sim, tem jeito, tem saída. E se você parar para buscar Deus, Ele vai mostrar para você que tem saída. Para de olhar para a direita, para a esquerda. Para de buscar motivos para não se render a Deus. Para de arrumar desculpas para não se render ao Senhor. Para de se esconder atrás de alguma coisa. Você precisa de Deus. E a saída para a sua vida é Deus. E se você quiser que a sua vida seja completamente transformada, você vai ter que se submeter a Deus. Porque Deus é Deus. E Ele é forte. E não há nada que Ele não possa fazer. Ele fez aqui e esse incrédulo viu tudo, mas não desfrutou de nada, morreu. Não tem que ser assim com você. Você pode
se render a Deus e começar a desfrutar dos benefícios da fé no Senhor. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos.
Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 24 de janeiro, início do Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2016, ano do Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2016 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, vivê-los e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto. Semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Deus pode tudo. Se perseverar, você chegará onde nem sequer imaginou. Meus projetos de conquistas para 2016, ano do Salmo 126. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida que o Senhor ama, e o Senhor ama muito, não pouco. Está lutando com ela, o Senhor fala com ela, o Senhor está buscando por ela, porque o Senhor quer abençoá-la, o Senhor quer se mostrar forte na vida dela, o Senhor quer transformar a vida dela, quer dar a ela realização, quer dar a ela uma vida abundante, uma vida de verdade. Mas a incredulidade dela tem impedido ela de viver as suas promessas. Cubra ela com teu sangue. E que ela seja liberta dessa cegueira, dessa dúvida, dessa incredulidade, desse espírito crítico, zombador, questionador. Que ela se livre dessas justificativas e desculpas para não se render ao Senhor. Que ela seja liberta de tudo isso. Em nome de Jesus. Que esse espírito ignorante, cego, saia da vida dela. Que ela seja, meu Deus, livre de toda essa cegueira. E que ela possa ver que a saída é buscar o Senhor, é se render ao Senhor. Porque o Senhor pode fazer por ela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu determino vitória na vida de cada um. Eu peço que o Senhor venha ao encontro de cada um agora e responda às orações. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E determino nesse momento situações mudadas, respondidas, que essa vida veja o milagre chegando até ela. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa, que elas sejam muito, mas muito abençoadas. Ó Senhor, desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Todas as pessoas, nós temos uma infinidade de testemunhos de pessoas que passaram a semear no programa Mudança de Vida hoje e usam essa mesma expressão, nunca mais me faltou dinheiro. As portas foram abertas. E é verdade, porque quando a gente planta no teu reino, quando nós abençoamos a tua obra, as janelas do céu são abertas e bênçãos sem medida são derramadas. Ó Deus, desperta mais semeadores, abençoa o teu povo e onde esse programa estiver chegando, o som da minha voz, que vidas estejam sendo libertas da cegueira, da incredulidade e possam se levantar e vir te buscar, porque o Senhor tem um tempo novo, uma vida de vitórias para ela. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde eu vou estar domingo, amanhã, às 9, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus, e vou esperar por você. Ele está buscando por você. Venha. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.